Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você veio assistir esse vídeo, mas é muito bom ter você aqui no nosso canal, Testemunhando a Cruz. Eu já quero pedir para você se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Agora vamos lá para o nosso testemunho? Hoje nós vamos conhecer a história do Emerson e quem conta essa história é a Marlúcia, a esposa dele. Paz do Senhor, meus queridos, eu quero contar a história do meu esposo. Já tem um tempo, meu marido bebe. E aí ele criou um hábito, ele saía cedo de casa, ia trabalhar e lá do trabalho ele já ia direto pro bar, um bar que ficava próximo da casa da avó dele. Todo dia eu conversava com ele, pedia para que ele mudasse, que ele parasse com a bebida. E eu também orava, intercedendo pela vida dele, pedindo conserto mesmo, sabe? Porém, ele não me dava ouvidos. Um certo dia, eu estava falando com ele sobre isso mais uma vez e pedindo para que ele parasse com esse negócio de sair do trabalho direto pro bar, porque afinal de contas, quase todos os dias ele estava lá. Naquele dia, ele ainda brincou comigo, cantou uma música que falava assim: eu vou beber até morrer. Até parece que ele estava profetizando, irmãos. Bem, uma semana depois dessa nossa conversa, aconteceu que ele marcou de ir novamente para o bar com os amigos dele. E aqui eu vou abrir um parênteses. Um dos amigos dele que ele tinha marcado para ir ao bar recebeu uma profecia naquele mesmo dia pela manhã. Era uma irmã da igreja da mãe dele que chegou e falou: olha, o Senhor está mandando te dizer que ainda hoje você vai receber a chave da vitória. Agora eu vou fechar o parênteses aqui novamente. Eles então se encontraram, eles foram para aquele bar e, como de costume, eles estavam ali conversando, bebendo e até que chegou alguns rapazes para assaltar aquele local. Meu marido ele não consegue se lembrar, mas algumas pessoas que estavam presentes ali naquele lugar, naquela hora, contaram que ele reagiu ao assalto. E naquele momento os assaltantes se assustaram e aí eles começaram a atirar para todos os lados. Alguns dos tiros pegaram nos amigos do meu marido. Um foi atingido na perna, o outro no braço. E o meu marido, meus irmãos, ele levou um tiro no pescoço a queima-roupa. Tanto que a bala vazou de um lado para o outro. E enquanto todas essas coisas estavam acontecendo, eu tava na igreja, eu tava orando, eu tava participando de um culto maravilhoso, abençoado na minha igreja. E a minha cunhada apareceu lá e ela veio me contar o que tinha acontecido. Mas ela foi me tranquilizando, dizendo que ele estava bem, que eu poderia ficar bem, tranquila, que ele estava consciente. E eu ainda fiquei no culto por alguns minutinhos e depois eu fui para minha casa. E como de costume, eu entrei no banheiro para orar. E a hora que eu estava ali em oração, o Espírito Santo falou comigo no meu coração. E ele falou para mim: o Emerson não está bem. Ele tá muito mal, ele tá muito mal. E aí eu já comecei a ficar aflita, eu comecei a ficar muito nervosa. E aí naquele momento, o tio do meu marido bateu na porta. E aí a hora que eu abri, ele falou assim: por que você ainda não foi pro hospital? O Emerson tá muito mal. E aí ele começou a me explicar que o Emerson foi andando até o hospital. E quando ele estava caminhando, ele começou a perder muito sangue, né? E aí, em frente ao hospital, ele teve 2 paradas cardíacas. Quando eu cheguei no hospital, meus queridos, o Emerson estava praticamente irreconhecível. Ele estava muito inchado, estava extremamente pálido. Ele já tinha sido entubado. Ele estava totalmente debilitado. E eu fiquei ali muito ansiosa, muito aflita. E naquele momento eu comecei a orar, né? Clamar pela vida dele mesmo. E assim, os dias foram passando, o Emerson ficou naquele leito de hospital e eu sempre orando, sempre intercedendo pela vida dele, porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí, num certo momento, aconteceu que eu estava ali naquele tempo de oração, era quase que um pensamento constante, eu ali falando com Deus, e de repente uma mulher abriu a porta da enfermaria, ela entrou no nosso quarto e ela começou a dizer como se fosse o próprio Deus falando comigo, e ele começou a falar o seguinte: você clamou pedindo conserto.
E neste momento eu estou trabalhando na vida do Emerson. Não clame por misericórdia. E aí, meus queridos, eu entendi naquele mesmo momento que tudo aquilo que eu estava passando, naquele momento, ali naquela hora, aquele tempo de dor, de aflição, também era um tempo que o Senhor estava trabalhando na vida do Emerson, para que realmente houvesse uma mudança, uma transformação. E aí eu agradeci ao Senhor pelo grande livramento que Ele tinha dado para o Emerson naquele dia. Passaram-se vários dias. Ele esteve durante 15 dias entubado. 15 dias. E quando ele voltou, ele parecia uma criança totalmente dependente. Eu tinha que fazer absolutamente tudo por ele. Olha, meus irmãos, o meu marido ainda não foi para os pés do Senhor Jesus. Ainda não foi, mas eu creio que um dia ele vai, em nome de Jesus. Pois eu já vejo uma grande mudança na vida dele, desde que isso tudo aconteceu. Uma delas é que ele não frequenta mais o bar, porém ele ainda não parou de beber. Para a glória do Senhor Jesus, o Emerson não teve nenhuma sequela, somente a sua voz ficou um pouco rouca, mas o restante ele está muito bem. E aí eu quero voltar lá naquele parênteses que eu abri. O Márcio, que é um dos amigos do Emerson, que estava no bar naquele dia com ele, mais cedo naquele dia ouviu de uma profeta que ele ia receber uma chave, né? A chave da vitória. Pois bem, foi quando ele pensou naquele momento, olha, é uma chave da vitória, eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar uma casa, porque esse é quando a gente ouve uma profecia dessas, qual que é o desejo da nossa carne, o desejo da nossa mente? É bênçãos financeiras, mas irmãos, não foi nada disso. A bênção que ele recebeu foi muito maior, porque ele recebeu uma segunda chance da parte de Deus. Porque aquele tiro que ele recebeu foi um tiro na perna. Segundo os médicos, a bala não atingiu uma artéria importante que poderia levá-lo a uma grande hemorragia e, consequentemente, ao óbito, né? Porque ele ia ter um sangramento, uma hemorragia muito grande e poderia ter levado à morte. Mas ele estava com uma chave pendurada no cinto da calça e o tiro, a bala, pegou bem nessa chave. E por conta disso, ele teve um grande livramento da parte de Deus. E eu quero terminar esse testemunho incentivando a cada um que está ouvindo, assistindo a essa história, que permaneça orando pela sua família, pelos seus filhos, seu esposo, por toda a sua parentela, porque assim como eu orei pelo meu esposo Emerson, assim também como a mãe do Márcio esteve orando por ele, sabendo que mesmo eles ainda não terem se rendido as suas vidas a Cristo, assim o Senhor cuidou deles e assim o Senhor há de cuidar da família de cada um, dando livramento de todo mal. E também eu quero dizer que vale a pena servir a esse Deus tão maravilhoso, digno de toda honra, glória, poder, majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor há de cuidar de cada família, há de tocar nos teus filhos, na sua casa, no seu esposo que está desviado ou aquele que ainda nem conheceu a Cristo. Que o Senhor possa operar um milagre, que Ele possa alcançar a vida daqueles que você tem orado. Em nome do Senhor Jesus, queridos, permaneça firme na presença do Senhor. Porque Deus é um Deus misericordioso que cuida da nossa família por amor de nós. Irmãos, permaneça firme, continue, persevere em nome de Jesus. Eu oro neste momento pedindo para que você, queridos, possam ser fortalecidos, ser tocados pelo Espírito de Deus neste momento. Que você possa entender que Deus é um Pai amoroso, bendito, um Deus que cuida, um paizinho que cuida. Né? Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai, que supre todas as nossas necessidades. Então, coloque diante do Senhor o seu coração, coloque diante dele as suas aflições, os seus medos, os seus anseios, e peça para que Ele esteja à frente da sua família, da sua casa, e todo mal vai bater em retirada em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a sua casa e sua família em nome de Jesus.
Meus amigos, eu quero agradecer por você ter ficado conosco até o final desse vídeo. Eu quero pedir para você, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você que está em Salmo 119, versículos 71 e 72, e diz o seguinte: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima.